Que as pragas são os maiores vilões dos agricultores nas lavouras, isso ninguém tem dúvida, não é mesmo? Agora, pouca gente imagina que elas podem causar um prejuízo de até 70 bilhões de reais por ano nas propriedades espalhadas pelo Brasil. Olha só, olha esse número. São 25 milhões de toneladas de alimentos que elas destroem, atrapalhando a vida e trazendo muita dor de cabeça para todo mundo. Elas têm um período do dia preferido para atacar. Elas são muito difíceis de serem detectadas, porque na verdade, a hora que nós dormimos, elas estão atuando no período noturno. As formigas cortadeiras constroem ninhos subterrâneos para onde levam as folhas. Os fungos se desenvolvem na folha fresca e servem depois de nutrição dentro do ninho. A formiga cortadeira, ela é onívora, ela come todo tipo de árvore, todo tipo de planta, até mesmo espécies vegetais com espinhos. Qualquer árvore, qualquer planta, qualquer leguminosa, soja, milho, feijão, os mais variadas espécies, os mais variados tipos. As formigas cortadeiras causam transtornos, principalmente para culturas como a cana-de-açúcar, florestas de pinos e pastagens. Segundo o Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a espécie é capaz de destruir até 3 toneladas de cana por hectare, o equivalente a 5% da produção. Este biólogo é especialista em pragas urbanas e rurais. Ele diz que é importante sempre monitorar a área, mesmo onde já foi usado o defensivo, porque as formigas podem aparecer a qualquer momento. É o controle da infestação, nunca a erradicação. A erradicação é impossível. Os fungos que alimentam as formigas também podem destruir plantações. A maioria dos fungos ataca as raízes. O fungo micótico, ele se alimenta, na verdade, das raízes do solo. Então, muitas vezes você também é difícil de serem detectados porque eles se alimentam das raízes, principalmente de plantas como milho, soja, algodão, feijão. Também você tem que utilizar defensivos com bastante cautela, porque afinal de contas você não pode também contaminar o solo onde esses fungos estão se proliferando. Cochonilha, um pequeno inseto que não passa de 3,5 milímetros. São verdadeiros insetos que fazem como se fosse uma pasta branca nas folhas. Também difíceis de serem detectados numa infestação inicial. Quando você nota a infestação, que você percebe que as folhas estão esbranquiçadas, aí ela já está no altíssimo nível de contaminação da folha. Então, a conchinilha é um inseto que se alimenta da seiva das plantas. Então, elas vão se proliferando, de tal forma que elas acometem a saúde do vegetal. No ano passado, a Embrapa de Campo Grande detectou um novo tipo de cochonilha nas pastagens. Em cerca de um mês, a nova espécie de cochonilha deixa a folha seca. Caso não seja controlada rapidamente, pode trazer sérios prejuízos no campo. Outra praga já bastante conhecida no agronegócio é a ferrugem asiática. Como o nome diz, surgiu na Ásia e chegou ao Brasil em 2001. A partir de então, é monitorada por centros de pesquisa públicos e particulares. É um vírus transmitido pelo ar, assim como a Covid-19. Então, ele praticamente não tem controle, ele dizima cerca de 60% de toda a plantação, de todo o depósito de plantação que tem. E também, a gente tem que notar, a folha ela começa a ficar amarelada, por isso o nome ferrugem. Ferrugem asiática, porque ela começa a desaparecer. Então ela começa a não ter mais, a não se desenvolver e você tem uma perda muito grande. Então ela, por ser transmitida pelo ar, como eu disse, por causa da Covid, né, a gente está atravessando uma época de pandemia, então por ela ser transmitida dessa forma é muito difícil de ser controlada. Então a principal
dica que eu dou é sempre o agricultor, o fazendeiro, o produtor rural, sempre ficar de olho na sua plantação e qualquer anormalidade, qualquer sintoma, qualquer desenvolvimento inadequado, sempre chamar o seu engenheiro agrônomo, o biólogo, o gestor ambiental, porque daí sim ele vai ter todas as ferramentas adequadas para atingir o objetivo, que é o controle dessas demasiadas pragas agrícolas que assolam não só o Brasil, mas o mundo todo. E esses cupinzeiros, hein? Com certeza você já viu vários deles. São comuns em pastos de fazendas, sítios e chácaras. Devasta o ambiente a partir do momento que ele constrói aqueles verdadeiros montes que são muito duros e impossíveis de serem retirados. Até mesmo são resistentes ao incêndio. Muitas vezes aqui no Pantanal a gente pode notar que verdadeiros incêndios no cerrado e esses cupins, essas espécies de cupins ficam absolutamente incólumes a esse tipo de devastação. Então eles fazem aquela construção daqueles ninhos e são uma praga estética. Não tem o poder de consumir as plantas, as plantações, as folhas, mas eles fazem aquela praga estética, ou seja, fica praticamente impossível de você fazer qualquer tipo de plantação com a presença daqueles ninhos que são diversos num determinado espaço. Então você tem muitos ninhos aparecendo num curto espaço, ou seja, você tem uma área muito pequena para você ter a produção, porque eles verdadeiramente atrapalham as máquinas de poderem passar. Para acabar com os cupinzeiros, é preciso fazer um controle químico e em cerca de 30 dias a área está recuperada. É muito importante também saber a causa do cupim de montículo. Nesta área que estamos, não tem nenhum cupim de montículo. Por quê, Randy? A área que estamos está em absoluta conformidade ambiental. O cupim de montículo é uma resposta do meio ambiente em lugares não preservados, em lugares que você teve a composição original alterada. Então, por exemplo, a gente pode notar aqui que as árvores estão plantadas e você aqui está em total harmonia, todo o ecossistema, as formigas, as vespas, as abelhas, os cupins. Então aqui você não tem a presença do Coleotermes cumulus, que é o cupim de montículo. A gente já pode perceber que num pasto, onde você tem grande produção de bovinos, de equinos, de suínos, você tem o aparecimento daquele murundum que a gente chama, que é aquela testa parietal gigantesca. Aquilo é uma resposta de que aquele local foi alterado pelo homem. Para fazer o quê? Para a criação de bovinos. Então, uma resposta do meio ambiente para nós, para dizer o seguinte, aquele ambiente está alterado. Então, ele saiu da conformidade natural, original, que faz com que o ecossistema fique alterado. Você pode notar que no Pantanal, em áreas preservadas, você não tem a presença daquele montículo. Agora, já em contrapartida, em ambientes onde dentro do Pantanal, que você tem produção de bovinos, você vê bastante daqueles murunduns, um ao lado do outro, alterando completamente o complexo. O biólogo Randy Baldresca reforça o recado. É muito importante ter um profissional especialista em qualquer tipo de controle químico para acabar com as pragas. E os defensivos jamais podem afetar as abelhas. Principalmente porque as abelhas são os principais insetos polinizadores, responsáveis em polinizar 90% de tudo aquilo que o homem se alimenta. Até mesmo a alfafa, o capim utilizado para a produção de bois, é polinizado por abelhas. Haja vista que em épocas remotas, há alguns anos atrás, até meses atrás, a França utilizou um piretroide, um neonicotinoide, que é uma espécie de inseticida agrícola, que afetou o termo de orientação, o senso de orientação desses insetos tão importantes para o ecossistema. Então isso fez com que as abelhas desenvolvessem um fungo, que é o Varroa destructor. Isso fez com que as colônias diminuíssem drasticamente e praticamente dizimou a população de abelhas naquele país. Então a gente sempre tem que eleger um profissional de saúde do meio ambiente para poder saber se aquele defensivo utilizado vai ou não afetar a vida desses insetos
tão importantes para, veja, o nosso futuro como pessoas, como homens, como seres humanos. As abelhas são insetos fundamentais que, em hipótese alguma, podem ser mortos, prejudicados e não podemos causar nenhum mal a elas, porque elas só fazem um bem além da produção de mel e de néctar. Você sabia? O agronegócio é muito mais que agricultura e agropecuária. É dedicação. Porque criar dá trabalho e manter um rebanho saudável exige de profissionais em diversas funções. Se a meta é colher comida de verdade, então é preciso cuidar da terra. Aqui também estão produtores, dedicados em levar ao consumidor os melhores resultados, com sabor e qualidade, fazendo chegar os nutrientes essenciais para a energia do nosso dia a dia. A agricultura e a pecuária juntas empregam 19 milhões de pessoas no Brasil. Esse número representa quase 10% da população brasileira. Isso quer dizer que 1 em cada 3 pessoas é profissional do agro, mercado que une 30 milhões de trabalhadores, ou 32,3% da força de trabalho nacional. São pessoas que sustentam uma estrutura impressionante. Esse é o Brasil Agro, feito de empreendedores que trabalham por um agronegócio cada vez mais forte e feito de gente que ama o que faz. Você sabia? A agropecuária é muito importante para os brasileiros e para a economia do país. Ao longo dos anos, a pecuária se mantém acima de 30% do PIB nacional. Em 2021, o mundo comprou mais de 1,5 milhão de toneladas de carnes brasileiras. Esse número representa o alto nível da produção, que está nas mãos de trabalhadores de todas as áreas envolvidas nesta conquista, atuando intensamente na busca de inovações e melhoramentos em todas as direções, para abastecer com a mesma qualidade o mercado interno. O Brasil é o 3º do mundo em consumo de proteína animal, um ingrediente importante na história do país e na vida do seu povo. O que seria do agronegócio sem o conhecimento de tantos profissionais? Exatamente, viu, Bia? Eu quero aproveitar esse momento aqui para dar os parabéns, mas os parabéns forte mesmo, a todos os pecuaristas pela competência na gestão de suas fazendas aí por esse Brasilzão afora. É isso mesmo. Agora está na hora de mexer nas panelas e ver o que tem para o almoço, mas antes, lembre que você pode continuar ligado em nossa programação nas redes sociais. Estamos construindo uma plataforma de conteúdo com as novidades que a gente traz para vocês aqui todos os sábados, com infinitas conexões que só o agronegócio tem em nossas vidas. Bom final de semana. Tudo agro para você, fiquem com Deus e até sábado que vem.